Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Mega Sun Energia Solar. Hoje eu tô aqui como host de vocês. Eu me chamo Christian Martins, sou marqueteiro, gestor comercial e eu tô aqui para bater um papo com uma mesa muito importante. A minha expectativa hoje é explorar alguns pontos sobre transição energética, tecnologia e amadurecimento no setor solar. E eu tenho a honra de dividir essa mesa com Paloma Brasil. Paloma Brasil é CEO da Mega Sun Energia Solar, especialista em transição energética pela PUC Paraná, traz mais de 20 anos de experiência em gestão financeira e agora aplicada ao setor de energia solar. Romário Araújo é um profissional com mais de 10 anos de experiência em energia solar e telecom, já liderou projetos e prestou suporte nacional, ministrou treinamentos técnicos e participou da expansão de distribuidoras fotovoltaicas no Brasil. Também possui expertise em análise de performance e uso de drone para soluções no setor. Marcel Tavares, engenheiro eletricista, mestre e doutor pela UFABC, com foco em energia solar, incluindo tecnologias como Solar Tracker, solar flutuante, atua há mais de 20 anos no setor de energia, sendo os últimos dedicados à geração distribuída e geração centralizada de energia solar. Sua trajetória inclui mais de 550 projetos solares e forte presença internacional. Olá, eu sou Paloma Brasil. Estou muito feliz em conseguir juntar essas pessoas que tanto eu acredito e confio no trabalho. E minha expectativa para hoje é levar confiança cada vez mais para os nossos clientes, para os nossos futuros clientes, com informações sólidas, informações concretas e esclarecer sempre mais dúvidas que a gente sabe que pode vir a acontecer e trazer mais oportunidade para o mercado. Meu nome é Romário Araújo. Hoje é um prazer estar aqui participando do podcast aqui da Mega Sun. Muito obrigado pelo convite. E vai ser muito bom contribuir de alguma forma, trazendo alguma informação nova ou até mesmo alguma opinião, algum tópico bem interessante a respeito desse assunto, né? E hoje vai ter boas discussões por aqui. Olá, primeiramente agradeço a Mega Sun, agradeço a Paloma aí pelo convite. Realmente é uma honra estar junto com vocês. Acho que é uma parceria bem interessante de nós trabalharmos juntos. A Mega Sun eu acompanhei aí desde o início, a Paloma lembra. Acho que tive esse privilégio de acompanhar o crescimento da Paloma e todo o seu esforço que ela teve, tá? Então por isso que eu agradeço bastante. E acredito eu que durante esse podcast a gente vai poder contribuir com um pouquinho com as nossas ideias, um pouquinho até com a nossa perspectiva do mercado, um pouco da trajetória. Acho que é uma forma aí até interessante de algumas pessoas do setor que somos nós, né? E passar algumas ideias aí para vocês, tá bom? Obrigado. E nesse primeiro bloco, quero conversar com vocês sobre energia solar no Brasil, da transição energética à inovação de grandes projetos. Queria começar fazendo uma pergunta para Paloma, minha co-host nesse podcast. Paloma, a transição energética ela é uma pauta global. A gente está vendo isso em todos os continentes, todos os países fazendo essa transição. E eu queria entender como é que o Brasil está posicionado nesse cenário, nesse movimento de energia solar. Bom, o Brasil ele é riquíssimo, né, em irradiação solar, e principalmente no Nordeste. Então, assim, nós estamos num ponto muito importante, num local que nos ajuda muito. Então, isso já facilita bastante a transição energética. Claro que sempre estamos no momento de educação. Eu acredito muito na educação e acredito que sim, as pessoas ainda precisam de mais informação. Por incrível que pareça, a gente que está no setor, a gente acha que todo mundo já conhece e já sabe como que funciona. Mas por esses dias eu estava numa palestra e uma pessoa me perguntou: para transmitir a energia, tem que passar o cabo de uma casa para outra? Olha o nível da Sim, pergunta, sabe? sim. E que é natural esse tipo de dúvida porque ele não é do setor. Então é a minha obrigação, digamos assim, levar essa clareza, levar essa informação. Então, eu percebo que ainda falta muito do conhecimento, né? Falta levar muita informação para as pessoas compreenderem o quão simples é a implementação de um sistema de energia solar.
Ou seja, o quão simples é essa transição energética. Inúmeros benefícios, facilidades, quase que zero risco, né? Por que quase que zero risco? Porque, obviamente, a empresa ela precisa ser uma empresa capacitada, especializada na área, para poder fazer essa implementação de uma forma saudável. Então, eu tenho excelentes expectativas, vejo também a transição energética muito positiva na mobilidade. Então, essa transição aí do veículo a combustão para o elétrico tem sido muito positiva. Na minha opinião, está muito bem posicionada já, inclusive no Nordeste, né? Não só no Brasil, mas no Nordeste. As pessoas já se atentaram, elas já compreenderam que não é só um fator econômico, mas é um fator também climático. Então, precisa de uma atenção especial quanto a isso. Perfeito. Marcel, concorda com esse posicionamento da Paloma? Você tem essa mesma visão do mercado? Bom, o que a Paloma falou, acho que eu concordo bastante. Eu, como sou um pouco a moda antiga, eu trouxe aqui um papelzinho, eu fiz algumas anotações, eu estava até antes desse podcast vendo algumas pesquisas, né? Eu ponho só um ponto que eu considero o Brasil já um país renovável, tá? Isso, eu chamo já um país renovável por quê? Se a gente for pensar, nós temos uma matriz energética de 90% da nossa matriz já é renovável. Uhum. A gente tem a hidrelétrica, tem um pouquinho da nuclear, solar que representa muito desde 2012, com crescimentos absurdos aí. Hoje ocupando talvez a segunda forma de fonte de energia. E a eólica, que também se consolidou bastante, foi ultrapassada pelo solar, mas se consolidou bastante, né? E pegando os números aqui do Ministério, hoje nós temos 213 gigawatts já de energia renovável no Brasil. Então, pensando em transição, a gente tá nós já temos um posicionamento mundial interessante. Nós somos o terceiro país no mundo em termos de uso de energia renovável, tá? A gente só perde para a China, que aí é um absurdo. Eles estão com 1,8 terawatts, estão muito maior, Muito maior. quase 10 vezes mais que a gente, né? 9 alguma coisa, 10. Depois os Estados Unidos, que não teria como também, que é quase o dobro, aí entra a gente, tá? Aí depois nós temos Índia, depois temos a Alemanha. Mas isso nos deixa numa posição de bastante destaque no mundo, tá? Sim. Por que bastante destaque no mundo? Vocês acompanham bastante, né? Os chineses, nós estamos. Todos os anos acontece, né? Mas essa semana está acontecendo a Intersolar. A Intersolar, qual que é o. Pega os fabricantes, 90% ou mais de fabricantes são chineses. Por que os chineses estão tão interessados no Brasil? Porque nós já somos um país renovável, onde eles podem vender as tecnologias, onde eles podem vender os produtos, eles podem fazer todo o que eles acham, todo o mercado que eles acham interessante, a gente já está numa posição de destaque, tá? Só que nós temos que aprender, essa é a minha visão, nós temos que aprender a entender essa transição energética, essa transição aí, tá? A Paloma colocou muito, muito bem colocada a questão dos veículos elétricos, que também estamos aprendendo, hoje nós estamos aprendendo a usar a tecnologia do veículo. Por quê? Nós estamos colocando um monte de veículo sem pensar um pouco na infraestrutura, Exato. tá? Como que eu vou carregar o ônibus? Como que eu vou carregar um ônibus elétrico? Como que eu vou carregar um carro? Vai ser à noite. Então, ou seja, se a gente vai carregar à noite, nós vamos mudar o comportamento, o ciclo de energia, que hoje o maior pica durante o dia. Uma vez que eu começo a carregar à noite, a minha energia transfere para a noite. Então, talvez as subestações elas vão ter que ser, entre aspas, adaptadas para aquela energia que o pessoal está carregando no carro. Isso a China, ela fez, ela pensou, entendeu? Ela se coloca há muito tempo como o primeiro país de energia renovável. Ela vendia o carro elétrico, vendia lá os seus veículos elétricos, não só o carro, né? O caminhão, o ônibus. E ela, ao mesmo tempo que ela vendia, ela montava uma subestação. Hoje a gente ainda não está fazendo isso, tá? O Brasil, nós estamos esperando o problema acontecer para depois resolver. Um pouco reativo, né? Um pouco reativo. O brasileiro gosta disso, mas são oportunidades. Eu entendo, eu vejo às vezes esses. Eu chamo. Não é bem um problema, mas eu vejo essa situação e eu entendo como oportunidade. Por que oportunidade? Vamos pensar no solar, vamos puxar para o solar. Uma vez que aquela prefeitura ou aquele estado não pensou em fazer uma subestação diferente para carregar o elétrico,
por que não colocar um solar? Por que não fazer o solar? Nós vamos entrar, acho que, no tema da bateria. Por que não fazer a bateria ser carregada durante o dia e à noite carregar o nosso carro Sim, elétrico? Então, percebeu a oportunidade que nós temos para no futuro, que eu não vou falar nem futuro, no futuro que já está acontecendo, está. é Já está muito aqui. breve, É. tá? Então, essa é a minha posição em relação a essa parte de país renovável, né? Que eu acho que é bastante importante sempre a gente pensar que o Brasil sempre esteve quinto, quarto, hoje nós somos o terceiro, o solar ajudou muito a gente nessa parte de ser um país renovável, verdade. mas graças à nossa imensidão, graças muito bem colocado pela Paloma, nossa capacidade de irradiação, tanto de. O território ajuda muito, nos ajudou a posicionar o solar hoje como a segunda fonte, segunda maior fonte de energia, de eletricidade, né, do país. E aí acompanha toda essa parte do carro elétrico e tudo assim. Acho que eu tenho essa consideração pra pôr. Tá? Legal. Perfeito. Romário, queria ver contigo também. Como é que você enxerga a posição do Brasil? Compactua com o que a Paloma trouxe e o Marcel também? Sim, compactua. Eu vejo como o Brasil, igual a Paloma falou, a irradiação aqui no Brasil é muito boa, né? A radiância solar. A gente consegue ter, vamos dizer assim, uma irradiação sendo bem superior a vários países da Europa, então a gente consegue aproveitar muito mais. E fazendo que até que os nossos kits sejam mais em contas, né? Se for para levar em consideração aos países europeus, porque você tem mais irradiação, usa menos painel para poder ter a mesma potência. Então, Legal. isso seria uma coisa interessante. Eu acredito que na transição, como o Marcel falou, bem colocado, muitos países, por exemplo, até na China, em vários outros lugares, muitas cidades, né, tava tendo problema de poluição e a solução foi o elétrico, né, colocar ônibus elétrico, carro elétrico e tudo mais. Acho que Pequim teve esse problema, né, Marcelo? Exatamente. Então, Pequim teve esse problema, foi resolvido dessa forma. No Brasil, a infraestrutura, né, aqui vai ser uma transição um pouco mais reativa, igual ele falou. No caso, as coisas vão acontecendo e vão implementando. Porém, eu vejo o futuro do carro elétrico, ele para as grandes cidades vai ser excelente. Porque, por exemplo, nós estamos falando de carros elétricos hoje com autonomia de 350 quilômetros, mas para dentro da cidade é excelente. Talvez para fazer uma viagem, vamos dizer assim, de 200 quilômetros já esteja arriscado você encontrar um posto de recarga que talvez está com algum problema ou com algum defeito, alguma coisa não foi sinalizada, até no próprio aplicativo, que o carro elétrico ele já sinaliza. Então eu vejo essa transição, por exemplo, dentro de cidade, vai ser excelente. Vai ser um momento que você pode carregar de dia, igual o Marcel deu o exemplo, você carrega de dia e carrega a bateria do carro à noite. Então, ou seja, você utiliza a própria solução híbrida, hoje, que já existe, para poder ter essa recarga, ter esse avanço da tecnologia do renovável. Sem falar dos preços de baterias, que já vem caindo muito, né? Hoje Isso. custa talvez menos da metade do preço do que custava uns 5 anos atrás. Então isso vai trazendo uma acessibilidade para quem estava pensando em colocar um solar ou colocar um carro híbrido, isenção de IPVA. Então, alguns estados têm, alguns estados não têm. Então, isso acaba fazendo com que a nossa transição comece a acontecer. Mas o que você também disse é muito importante. A informação precisa chegar, Precisa chegar. né? Seja através de mídia, seja através de palestras, de eventos, de alguma forma precisa chegar, né? E às vezes a gente sabe que algumas regiões do Brasil é um pouco carente de informação. Não é todo lugar ainda que tem acesso à internet e tudo mais. Mas eu vejo essa transição muito positiva e o Brasil ele já nasceu praticamente renovável, né? Uhum. Desde que construiu Itaipu em 85, a gente praticamente é uma matriz renovável, né? Belo Monte e outras hidrelétricas que a gente tem aqui, né? Então, a princípio, eu vejo de forma bem positiva. É até interessante essa parte aí que o Romário citou. Você pega cidades como Pequim, como Xangai, principalmente Pequim. Pequim tinha alguns dias que o governo parava, não sei se vocês acompanhavam isso, o governo parava a cidade pelo nível de poluição que estava, fazia as fábricas pararem de produzir durante algumas horas ou até dias lá para baixar o nível de poluição e com isso manter até o nível de condição de vida lá. Sim. Então já se utilizava máscara, bom tudo. senso, né? Uma vez que uma vez que o veículo elétrico começou a se popularizar, Pequim e Xangai hoje provavelmente deve ter mais de 70% da frota, acredito que 70% ou 80% da frota já é elétrico. Então acabou isso daí, não é mais necessário isso, porque a poluição proveniente dos carros já não tem mais, entendeu? Até o barulho, o ruído também, né? Que o carro elétrico Sim. Não não tem, né? tem. tem.
que o carro a combustão tinha. Sim. Então é bem interessante essa forma aí às vezes, desses exemplos que a gente enxerga, né? Eles são exemplos que talvez o Brasil possa utilizar também como referência, né? Mas é legal a gente ver como que acontece lá fora, É, tá bom? você falou um ponto que eu já ia trazer, mas adiantando aqui, é a questão da rede elétrica do país. Eu não falo nem no aspecto dos eletropostos, eu sei que tem todo um processo de adaptação Sim. e no início é assim mesmo, é um processo de adaptação, é doloroso, mas que vale a pena essa migração da combustão para o elétrico. Porém, a capacidade da rede elétrica em si. Na tua opinião, em quanto tempo a gente vai alcançar uma estrutura mais saudável, digamos assim? Eu acho que o quanto tempo vai estar muito relacionado o quanto se populariza o carro elétrico, tá? Isso daí Entendi. tá muito. Tá uma coisa coligada à outra. Eu vou dar um exemplo bem forte aqui de São Paulo, tá? Uhum, Onde a prefeitura ela fez uma licitação dos ônibus elétricos há um ano, talvez um ano e meio atrás, tá? Onde ela colocou. Dentro dessa licitação, ela queria fazer já uma transformação de mais de 50% dos ônibus para o elétrico. uhum. Uma vez que ela fechou o contrato, ela lembrou da subestação. Lembrou. Ela falou, putz, não temos subestação. O que Aham. que ela fez para isso? Ela percebeu a necessidade e colocou subestações agora, não ainda suficientes, mas colocou subestações provenientes para carregar uma parte da frota, deslocou a frota para outros locais assim próximos de subestações de cidades aos redores também. Então, Uhum, tipo assim, o quanto tempo é o tempo da popularização. entendi. Só que é um caminho que nós já estamos trilhando e que não tem um retorno, Então tá? vai sempre ali, necessidade, solução, Necessidade necessidade, e solução, solução. né? A gente vê marcas chinesas aí de carro elétrico, começou com uma bem forte, hoje já tem algumas marcas entrando no Brasil, Sim. vocês Sim. sabem. Acho que recentemente 14 marcas chinesas já pediram licença para importação. Quando elas pedem licença para importação, com certeza já deve estar pensando em fazer uma fábrica. Não as 14, mas, por exemplo, Uhum, uma parte deve estar fazendo. Porque ele vê o potencial do Brasil, tanto o potencial populacional, tá? Nosso, e potencial também da energia. Vamos sim. pôr assim, da irradiação. Porque ele sabe que o elétrico vai precisar de uma energia renovável, ele sabe que vai precisar, não, pode, né, ser Sei. utilizada a energia renovável também. Então ele vê tudo isso daí e ele fala, ó, vamos aproveitar o Brasil que está no pico ali. A China ela já está bem consolidada, não que Sim. ela continua crescendo, mas a China já está bem consolidada. Então vamos ver o Brasil para trabalhar. Então eu sempre coloco a velocidade da solução é a velocidade que vem o problema, tá? Uhum. Mas nós já estamos no caminho, não tem como aí a gente voltar, tá? É verdade, não tem muita Sim. opção, Não tem né? Assim. opção. Perfeito. E eu queria ver com vocês o seguinte, vocês acabaram falando aí da Prefeitura de São Paulo, focando aqui. Eu queria entender, perguntar para Paloma. Paloma, como é que você enxerga a energia solar para o mercado B2B, para as empresas? A Uhum. gente está aqui no estúdio podcast, iluminação, câmera, tudo utilizando energia. Como é que você enxerga que uma empresa ela consegue, no meu caso, por ser marqueteiro, uma coisa que eu bato muito é retorno sobre investimento. O famoso ROI. Então, na Uhum. minha vida, tudo tem que ter um ROI. Inclusive, conta de energia, aluguel, para mim, isso tem que dar ROI. Como é que uma empresa ela pode trazer essa parte das tecnologias e começar a usar energia solar para ter mais ROI na operação? É possível? Já funciona? Está acontecendo? Como é que a gente consegue trazer isso? Perfeito. Além da economia, que é algo que todas as empresas buscam, hoje o solar ele oferece um payback muito inferior do que há 5, 6 anos atrás, né? A gente saiu ali de um payback de 6 anos, Sim, que já verdade. era excelente, inclusive, para um payback inferior a 2 anos. Então, hoje é a realidade que a Verdade. gente consegue encontrar aí para soluções em renováveis para empresas. Então, além da economia, tem o fator da sustentabilidade. Então, eu percebo que as empresas hoje têm dado uma atenção maior para isso, tá? Então, buscando, inclusive, selo verde, buscando oportunidades dentro dessa segmentação e acabam buscando pela energia renovável. Você faz uma conta simples e faz um comparativo do quanto que você já gastou
só naquele período que você está no prédio, que não necessariamente precisa ser um prédio próprio, tá? Muitas vezes, um prédio mesmo alugado compensa você instalar o seu kit eh, de energia solar. E daí você faz uma conta simples e vê o quanto que você já gastou de energia. Então, se eu te falo que o retorno do teu investimento, ele acontece em menos de 2 anos, por que não fazer? Sem contar que, além do fator que você pode simplesmente descapitalizar ali um valor X que você sabe que vai voltar para você num curto período de tempo, você tem a opção também das linhas de financiamento, que hoje os bancos facilitam demais para essa aquisição. Então, é muito simples. Perfeito. Legal. E queria trazer, né, aproveitar essa parte do B2B. É muito difícil, eu preciso ser uma empresa muito grande. Eu vi aqui que o Marcel tem usinas fora do país, tem na Argentina, já fez outros projetos também. Eu preciso ser uma mega empresa, uma mega indústria para conseguir utilizar a energia solar. Ou, por exemplo, eu tenho um supermercado, eu tenho um mini mercado. Aonde vale a pena? Eu preciso ser muito grande para fazer uma usina de energia solar, ou eu consigo trazer essa solução para o PME, para o pequeno e médio empresário também? É, cara, na verdade, a opinião acho que é geral, né? Qualquer empresa. Pode ser É até verdade. uma lojinha, pode ser um pequeno comércio, uma pequena padaria. Que uma padaria, querendo ou não, ela tem um consumo Sim. Tem bastante interessante, né? consumo Tem a interessante. parte de refrigeração, forno, entre forno outras elétrico. coisas, forno elétrico, né? E outras coisas assim. Então, qualquer empresa, ela pode ter esses 2 anos de payback, né? E é importante eu sou professor, né? Então eu sempre quero falar, né? Sim. Pois vamos pegar o conceito do payback. Payback de 6 anos, cara, o payback de 6 anos é bom? É ruim? É difícil a gente falar. A gente tem que pôr um outro fator. Qual que é o fator? Qual a vida útil do equipamento? Sim. Exatamente. Perfeito. A vida útil do equipamento solar hoje, vamos pôr, antigamente a gente falava em 20 anos. Hoje nós estamos falando assim, em torno de 20 a 25 anos da placa, o inversor em torno de 10 a 12, dependendo da manutenção, chegando a 15. Então, colocando no papel, você tem vamos pensar no início do solar, no início da ascensão do solar com 6 7 anos, já valia muito a pena porque o seu equipamento tinha 20 anos ou 25 anos de vida útil. Sim. Fazendo uma conta ali de 20 anos, você teria 14 anos de ganho. Hoje, para 2, não precisa nem falar. É. Então, perto da vida útil daquele equipamento, perto da vida útil daquele sistema que você está instalando, paybacks de 6 anos ou de 2 anos já valiam muito a pena, e o de 2 anos, obviamente, ele é melhor. Então, o convencimento até da utilização do sistema solar em pequenas empresas, em pequenos negócios, no PME mesmo, para aquele pequeno estabelecimento, vale muito a pena, tá? Então sempre tem esse conceito assim do payback de falar assim, vamos pensar na vida útil Sim. do equipamento. Um outro ponto interessante também que é bom para as empresas, aí vamos pensar numa média, a pequena também encaixa, mas numa média também. Eu acho que hoje mais a parte dos créditos de carbono também. Isso é muito Legal interessante. demais. Por que o crédito de carbono? O solar contribui de uma forma se você colocar no papel de quase 40% no cálculo do crédito de carbono para aquele empresário. Então, seja um empresário pequeno, ou empresário grande, um médio ou empresário grande. Então, ou vocês podem ver até movimento de algumas empresas já no mercado, descarbonize, crédito de carbono, alguma coisa assim, falando já, na minha opinião, até eu vou usar palavras de uma palestra que eu vi de um empresário falando que é o próximo Bitcoin. Sim. Se você for Legal. pensar, o crédito de carbono é o próximo Bitcoin. Hoje, nós não estamos pensando que vale pouco. Daqui a pouco, daqui 10, 15 anos, talvez vai ser um valor lá absurdo. E o processo de compensação ainda precisa ser educado, que é aquela Educado. questão, né? Exatamente. Informação. Fazendo um exemplo bem fácil, né? Quanto que valia um Bitcoin quando ele lançou? Era centavos de dólar. E em um ano, contar a história bem básica, rápida assim, em um ano um americano comprou uma pizza com um Bitcoin. Antes era centavos, depois ele comprou uma pizza com um Bitcoin. Hoje o Bitcoin tá, dependendo da balança aí, de 500 a 600 mil reais. Nossa. Perceba a evolução aí dessa moeda. Então, Uhum. o crédito de carbono também é uma moeda, tá? Para o empresário. Principalmente o médio e o grande, eu acho que faz muito sentido para o médio e para o grande, mas também vai fazer sentido daqui a pouco para o pequeno.
tá? O solar, ele tem uma ajuda que eu considero até para aquisição do selo verde. Aquisição do selo verde e a manutenção do crédito de carbono e a manutenção do selo. O solar, ele mantém o selo muito bem. Ele ajuda em torno de 20 a 25% você adquirir o selo, só que ele contribui mais de 70% para você manter o selo. Então, um empreendimento com uma instalação solar que tenha o selo verde vai conseguir manter esse selo por bastante tempo e aí ele pode migrar para o crédito de carbono. Então perceba que é uma Sim. coisa ligando com a É, outra, né? ele retroalimenta ali, né? Exatamente, uma coisa liga a outra. Sim. Que nos ajuda até no payback também, né? Sim, Então, com certeza. os 2 anos que a gente estava falando apenas de investimento, se você pôr o crédito de carbono, pode cair para 1. Sim. Dependendo de como É. for a venda aí do É, crédito de análise. carbono, Exato, né? a negociação disso. A A compensação. compensação. Exatamente, tá? Eu também vejo uma outra oportunidade também a respeito dessas relações B2B, né? Além do crédito de carbono, bem lembrado, eu vejo também como uma redução até na própria conta de energia, na forma de que você pode usar o solar como uma fonte que vai diminuir um pouco o consumo de energia e você expandir produção. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, no interior aqui de São Paulo, tem um conhecido nosso, né, um integrador conhecido nosso, que ele fez a instalação nessa indústria, né, e o consumo da extrusão é muito grande. Então ele usa o solar para diminuir não só a conta de energia, mas também o potencial de consumo da própria cabine para conseguir ampliar um pouco a produção. Então você acaba utilizando até a própria energia solar, obviamente tem algumas variáveis a ser analisadas aí, né? Mas você consegue usar o próprio solar para ampliar a sua capacidade de produção, não só também reduzir a conta de energia. Então isso também já tem alguns lugares, o Marcel acho que conhece bem, uns frigoríficos um pouco mais afastados, que às vezes a rede não tem capacidade de simplesmente aumentar a produção por falta de energia, e aí utiliza o solar como uma solução que você consegue diminuir essa capacidade de consumo para ampliar a produção. Então também é uma forma de analisar e de, vamos dizer assim, usar o próprio solar na relação B2B e fazer com que diminua custo ou que seja até uma oportunidade de ampliação. Tá? Dentro da minha carreira, né? Eu fiz um projeto uma vez, isso foi 2014, faz um certo tempinho. Eu fiz um projeto uma vez para uma indústria que tinha um grande consumo, era uma indústria de sorvete, né? Mas ele tinha um grande consumo, onde o solar ele ajudou exatamente da forma que o Romário falou. A subestação dele não suportava mais e ela precisava expandir. Só que a subestação não continuava, não conseguia. Para fazer a expansão da subestação ia ficar alguns milhões. Então não valeria a pena. Qual que foi a ideia? Nós conseguimos fazer a análise de quanto aquela indústria gastava constante. Estava em torno de 45% do consumo dela. Colocamos 45% de solar, isso em 2014. 45% de solar para que aquele constante dele seja todo suprido pelo solar durante o dia. Percebeu? É uma E forma de eles ampliação. conseguiram expandir pelo menos entre 30% a 35% da produção. Da produção. Isso vai de encontro com o que o Romário falou. Isso a gente já falou já desde 2014. Então, tipo, perceba que tem alguns negócios atrelados aí. Citamos exemplos de médio e grande empresa, mas o pequeno empresa está junto também. Tá junto Sim. também. Tá? Isso daí é sempre interligado. Consegue ser alcançado, né? Né? Exatamente. Eu vou Legal. aproveitar e vou puxar a explicação do professor Aham. para a parte do BES. Porque a gente acabou falando aqui das tecnologias, a gente deu uma pincelada ali no carro, eu somente de carro, então depois eu vou voltar para a gente poder conversar. Mas quando você me puxou essa parte da indústria, eu fiquei pensando o seguinte, pô, legal, tem algumas indústrias que elas trabalham em 3 turnos, ou seja, ela trabalha de manhã, de tarde e de noite, entrando na madrugada. E a gente sabe que o termo energia solar, a gente acaba precisando do sol. Sim. E essa tecnologia é uma tecnologia recente, nova, eu sei que está começando a conversar e aparecer no Brasil há pouco tempo. Eu queria a explicação, né, sobre o BES e como é que a gente consegue utilizar o BES para trazer essa expertise para a indústria, para o PME. Eu sei hoje, né, é dia da Intersolar, então daqui a pouco tá todo mundo presente lá também. Mas eu queria entender como é que a gente pode mudar o jogo do grande, do médio e do pequeno, adicionando essa parte do BES. Sim. Aproveitar o seu gancho, né, da Intersolar, numa visita, ela já está acontecendo, né? Ela começou ontem, no caso, aí vai ser mais 2 dias. Se você der uma volta sem muito critério, você vai ver que
Provavelmente 80% dos stands estão falando de BES, estão falando de Verdade. bateria, de armazenamento de energia, né? Energy Store, né, e tudo. É, qual que é a vantagem, né? Vamos fazer uma rápida explicação de você fazer uma utilização de um BES, tá? Você fazer a implantação de um BES, tá? Pensar numa média empresa, numa grande empresa, uma vez que ele instala um BES, que é um sistema de bateria muito grande, tá? Às vezes containers de baterias com controles específicos, né? O BES ele acaba tirando aquele pico de energia que em determinadas horas do dia você puxaria da concessionária. E esses picos de energia, dependendo do seu contrato, dependendo se ele estiver fora do Mercado Livre, se ele tiver com uma demanda contratada, ele acabaria pagando por esses picos de energia. Então, o BES já ajuda na redução da conta só pelo fato dele conseguir fazer, a gente chama shave, né? Se você faz um corte daqueles picos de energia que ele está utilizando. Uma outra utilização interessante para bancos de baterias muito grandes. No horário que você tem horário de ponta, dependendo da cidade, entre 5 e 6 da tarde até umas 7 ou 8 da noite, né? Dependendo da cidade, você pode fazer o apoio hoje muito, muito forte de um gerador, mas a bateria pode entrar junto com o gerador. Tome cuidado de usar só a bateria, que às vezes ela pode ter alguns limitantes, mas a ideia de você usar um gerador e às vezes usar o banco de bateria fica muito razoável, porque você acaba economizando na utilização do diesel e o banco de bateria diminui a sua utilização do diesel e mantém a sua produção. Se você, dependendo de como é o seu ciclo de trabalho, o ciclo de energia, de utilização de energia da empresa, talvez até o banco de bateria consiga te suprir nesse horário de ponta. Então você elimina aqueles custos extras que você teria no horário de ponta, que às vezes chega 3, 4, 5 vezes, depende do seu valor que você paga na conta, utilizando o banco de bateria, tá? Isso eu estou falando média e grandes empresas, tá? Vamos falar também das concessionárias. As concessionárias, hoje nós temos aqui no Brasil, em Campinas teve um exemplo, no Paraná teve outro exemplo, de bancos de baterias muito grandes, onde a concessionária instala em conjunto com a subestação para suprir novamente aqueles picos de utilização, tá? E não ter aquelas quedas momentâneas de energia que tem, às vezes na casa, às vezes em um comércio, às vezes numa indústria. Então, a própria concessionária evita pagar multa, a multa dela seria um desconto na tarifa, né? Mas não deixa de ser uma multa para os seus consumidores. Sim. Então, se a concessionária também está utilizando os bancos de bateria para manter aquele pico, desculpa, aquele consumo de energia, por que não o consumidor? Trazendo para o consumidor o menor, né, para o pequeno. O banco de bateria ele é bastante interessante também para diminuição da sua energia e também, por exemplo, tivemos problemas recentes aqui em São Paulo, não uma vez, talvez duas ou três, né, Vários. Romário? De problemas com a concessionária, onde determinados bairros de São Paulo ficou uma semana sem energia. Uma semana sem energia. Uma semana sem energia. Você imagina se você Muito tem sério isso. um açougue, se você tem um mercadinho, o quanto de produto você perderia, Sim. você perde, né, nessa uma semana. Então a bateria, mas a bateria ela não ia aguentar uma semana. Talvez com Mas iria minimizar, né, os e uma impactos. realocação ela talvez para aquele freezer, Uhum. talvez para aquela utilização específica lá, você manteria os seus produtos, você não perderia tanto Sim. como se perdeu. Então, esse exemplo aí, ele começou a popularizar, principalmente aqui em São Paulo, acredito que outros estados também. Eu dou bastante exemplo de São Paulo, porque eu sou de São Paulo, mas outros estados também, né? Da utilização de bancos de baterias de menor escala, mas para você evitar esses problemas, evitar essas perdas de produtos, evitar as coisas dessas quedas de energia. Além de te ajudar durante o dia na economia e determinadas horas, depende de como você dimensionar, né? Determinadas horas da noite também na sua conta, tá? Uhum. Essa é a minha posição. Perfeito. Legal. Eu vou puxar uma dúvida para o Romário. Romário, eu até trouxe aqui, porque na minha visão, estava na Intersolar, foi algo novo para mim, o BES. E eu queria entender se a gente está alinhado com o mercado,
Ou seja, está acontecendo em outros mercados na mesma velocidade que acontece no Brasil, ou se a gente ainda está defasado há alguns anos, por exemplo, olhando alguns países europeus, você puxou a parte da Europa, olhando a parte da China, como é que está acontecendo lá fora e como é que está sendo o uso dessas baterias aqui no Brasil? O uso de bateria aqui no Brasil ele já está bem escalonado. A gente dá para perceber que muitas instalações já estão usando. Esse exemplo que o Marcel usou aqui da cidade de São Paulo, de ficar uma semana sem bateria, Sem energia. sem energia, desculpa. Tem muitas dessas casas já estão colocando, porque são regiões onde são bem arborizados, então acaba tendo uma chuva um pouco mais forte, acaba fazendo com que, vamos dizer assim, caia um galho e fique sem energia ali por uma semana, igual deu o exemplo ali. Então isso já está bem escalonado. A minha visão a respeito de baterias, comparando o BES, baterias, o Brasil e mundo, hoje já não tem tanta defasagem mais a respeito de uma tecnologia vir para o Brasil. Então, por exemplo, igual o Marcel muito bem citou, o Brasil já é o terceiro, né? Terceiro o maior país que utiliza energia solar. E justamente os olhos do mundo estão virados para cá justamente por conta da irradiação, né? Da irradiação e do potencial do país, né? Então, eu vejo que a tecnologia acaba de ser lançada, às vezes, em determinado momento, ela só é adaptada e trazida para o Brasil. Então, eu acho que o tempo, vamos dizer assim, essa defasagem não existe tanto mais. Legal. Entendeu? Hoje, por exemplo, aqui usando o exemplo de São Paulo, né, que a gente fala de 220 bifásico. Hoje já tem até inversores híbridos que já são feitos para esse mercado daqui de São Paulo e de muitos lugares do Brasil. Coisa que às vezes não é tão comum, né? Por exemplo, faz uma máquina, por exemplo, para a Europa, que é 220, fase neutro e não tem o bifásico. Uhum. Aí chega aqui em São Paulo, vira um problema, porque aqui é 220 bifásico. Legal. Né? Então, hoje já existe até máquinas para isso, para evitar de colocar um transformador, alguma coisa, ficar uma instalação mais limpa, né? E evitar mais um componente para que dê problema no meio da instalação. Aí, no caso do BES, que agora você tem essa tecnologia que você consegue ir acoplando cada vez mais capacidade de armazenamento. Isso está sendo também até cogitado em utilizar em grandes escalas, né, usinas centrais, para armazenar energia durante o dia e escoar essa energia durante a noite. Então, talvez também é uma tecnologia que ela tende a, vamos dizer assim, ter um bom ganho no futuro, né, um futuro breve até, justamente por conta dessa limitação que a gente vem falando de infraestrutura, que o Brasil é um pouco mais reativo. Então o BES, na minha interpretação, ele é a tecnologia que vai trazer essa solução para usinas, para soluções, igual o Marcel comentou, o quilowatt-hora no horário de ponta, ele é muito mais alto do que o horário fora da ponta. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, você paga 40 centavos, 50 centavos, 60 centavos durante o dia todo. Aí das 6 até as 9 ou das 5 até as 8, né, que normalmente são essas 3 horas, depende da cidade, você paga R$ 2,50. É discrepante demais. Então, essa questão de você ter uma tecnologia para te salvar, não só na questão de produção, né, Marcelo? Mas também na redução também da conta, no horário de ponta, ajuda bastante. Então, é uma tecnologia que veio para agregar a respeito não só da bateria, né? Mas também de trazer novas soluções para esse mercado. Sim, ela equaliza ali, né? E faz uma gestão, você Isso. consegue reduzir ali. E até na Intersolar você já tem fabricantes que nem tá mais expondo o inversor que não é o híbrido. Uhum. Exato. Tem os off-grid, mas tem alguns fabricantes, não estou falando nem distribuidores, fabricantes não expondo mais o inversor string, colocando apenas o híbrido. Tá? Com a utilização da bateria, essas coisas assim. E isso sim foi uma tendência. A Europa já não utiliza mais inversor string. A Europa, tudo, você tem lá o seu inversor híbrido com a sua bateria. A Austrália, que é um mercado fenomenal também, a mesma coisa. Os Estados Unidos, há algum tempo, ele está se adaptando, parecido com o Brasil, mas também com a utilização da bateria, tá? E, consequentemente, uma maior utilização de uma tecnologia, ela começa a se popularizar, o preço começa a baixar e se torna mais acessível. Sim, e Tá? populariza. Exatamente. Um estudo assim, nos últimos, entre 15 a 20 anos, a bateria diminuiu quase 10 vezes o custo. Exato. Tá? Então, isso ajudou muito também na popularização.
tá? E ajuda na popularização e ajuda até na implantação aí de sistemas, tá? Uma coisa interessante é quando a gente fala de inversor híbrido, né, Marcelo? Deixou de ser uma questão de economia, mas de gestão de energia. Sim. Hoje, por exemplo, quando você instala um inversor híbrido na sua casa, você sabe quanto você consumiu, você sabe quanto que carregou a Não bateria, fica quanto naquela descarregou. dúvida, né? Então você tem um Do consumo inversor também. instantâneo, principalmente. Exatamente. Esse fator de simultaneidade, né? Que a gente Sim. fala. E isso deixou de ser um mistério, porque hoje você consegue, através do inversor híbrido, você consegue ter essa gestão. Você sabe quanto consumiu, quanto gerou, quanto solar gerou, enfim, acaba deixando, fica às mais claras. interessante. Exato. Exato. Você chega na tela do inversor, ou no aplicativo, no monitoramento, você vê lá as informações, tudo muito simples e bem didático. Legal. Paloma, e no dia a dia da instalação? E da manutenção, né? A gente sabe que todo esse projeto é um projeto elétrico, de tecnologia. Como é que fica a parte dos integradores nessa conta? Você acha que esse sistema de armazenamento, ele desafia times técnicos? Sim, e isso é bom, né? Na minha opinião, isso é excelente, porque a gente estava até conversando antes a respeito disso. Profissionaliza ainda mais o setor. Tá? Legal. Então, assim, é uma oportunidade, sempre vai ser uma oportunidade e tem mercado para todo mundo, porém, só os melhores ficarão. Porque não é simplesmente. A gente estava conversando sobre a migração para o mercado solar. Muitos profissionais que atuavam em outras áreas viram um bom negócio no mercado solar e migraram. Então, precisou de uma profissionalização? Sim. Porém, num patamar, digamos assim, mais simplificado. Então, eles conseguiram migrar ali numa escala de tempo menor, diferente do BES, que a gente estava conversando sobre isso. Então, assim, é um pouco mais detalhado. Então, essa profissionalização precisa ser mais excelente, digamos assim, Entendi. sabe? Então, nem todo mundo está disposto a isso. É onde vai diferenciar o mercado. Perfeito. Concordam? Sim, eu chamo de diferenciar e filtrar. Filtrar, perfeito. Exato. O filtro que você faz, deixando os especialistas, os interessados que estudam, os interessados que correm atrás, Sim. ele ajuda até o setor fica mais confiável. Entendeu? Porque imagina assim, há alguns anos atrás, alguns anos, mas nem tantos anos atrás, 7, 8 anos atrás, alguns profissionais começaram a instalar o solar, aí pegou um fogo, isso é real, tá? Pegou fogo numa instalação. Aí criou-se, pô, o solar pega fogo. Só que não é o solar. Sim. Só que era apenas o solar pega fogo. Tinha esse chavão, né? Pô, aí as pessoas assim que ouviam aquilo lá, Já assustava. isso, ouve aquilo lá, torna-se verdade. Uma vez que torna-se verdade, eu falei, eu não vou pôr o solar na minha casa, senão ele pega Vai pegar fogo. fogo. E não, aí percebeu-se que não era isso, era uma instalação mal feita, algum cabo, alguma coisa que estava errada, ok. Mas uma vez indo para essa parte da profissionalização hoje que a gente está enxergando no BES, nós já temos os profissionais que atuam no mercado solar, uma vez eles migrando para o BES, utilização de baterias, fazendo essas soluções que a gente citou para melhorar a produção, para fazer gestão de energia, tudo, vão ser pessoas mais confiáveis, onde o mercado vai acreditar nesse pessoal, consequentemente acreditar na tecnologia, entendeu? Então, para mim, eu vejo com bons olhos isso, essa profissionalização e essa oportunidade aí de deixar o nosso mercado mais técnico, né? Mais tecnológico. E para o consumidor final é excelente, porque é uma Excelente. garantia que ele está levando um equipamento para casa dele com segurança. Exatamente. Tá? Então, isso é excelente. A solução como um todo com Com segurança. segurança, Deixa exato. de ser aquela briga só por preço, né? Acaba exatamente. trazendo também o profissional um pouco que se dedica um pouco mais a esse tipo de solução. E isso é bem importante. Desculpa até falar, mas isso é bem importante. Uma vez que você tem profissionais técnicos muito bem capacitados, treinados, o preço é um detalhe. Sim. Entendeu? Você às vezes vai pagar, ou às vezes não, o mercado às vezes passa a pagar pela solução que está sendo colocada, pela gestão de energia, por tudo aquilo que está sendo feito e, obviamente, por todos aqueles benefícios que aquele empresário pequeno, médio, grande vai ter com a solução, né? Com a energia solar, né? Seja com BES ou não, mas que vai ter a sua solução. E já tem muito cliente que entende isso, que já entende, já tem esse valor
por essa solução. Exato. Porque ele entende que se ele aplicar o recurso dele ali com um profissional que não está qualificado, ele vai perder tudo. E vai ter Então, que refazer. exatamente. Então, muitas vezes é interessante ele investir um pouco mais, mas que ele vai ter uma garantia, ele vai ter uma segurança naquela instalação, que inclusive é um fator que eu falo muito, que garante até mesmo se um dia ele precisar acionar a garantia do fabricante, ele vai conseguir. Porque se a instalação for mal feita e muitas vezes em desacordo ao manual, ele já perde a garantia ali, né? Então, assim, são fatores que, infelizmente, quem paga mais barato, digamos assim, ele só vai descobrir quando precisar. Esse é o maior Esse problema. é o maior problema. E hoje, sinceramente, muitos integradores, muitos proprietários de sistema fotovoltaico nem sequer passa perto do manual do painel. É verdade. Aí você tem algumas situações, né? Porque o manual ele acaba sendo atrelado ao certificado de garantia. Então, se você manuseou o produto de forma incorreta, obviamente, Obviamente, não cabe não cabe a garantia. Perfeito. Então, você acaba perdendo todo o seu sistema também por falta de cuidado e de zelo. É. Então, hoje a gente vê o que nós vemos hoje, né? Falta de manutenção, falta de limpeza adequada, falta de conexão correta. O que o Marcel falou de pegar fogo, majoritariamente é falta de perícia. Uhum. Né? Então, você não coloca um terminal na ponta do fio. E, enfim, vários detalhes, são muitos detalhes que acabam fazendo com que acabe não tendo uma boa garantia da instalação. Vou dar um exemplo. Nessas indústrias, algumas indústrias que eu passei, era majoritário ter problema de falha de isolação. Uhum. Aí você ia descobrir o que era uma falha de isolação: conector mal feito, cabos que acabam sendo mascado, passava em quinas vivas, né? Uhum. A norma fala a respeito de quinas vivas, que não é para colocar o cabo em quina viva. Então, conforme ele vai aquecendo, o próprio material de isolação vai sendo pressionado e acaba tendo contato da parte viva com essa parte metálica, essa quina viva, e acaba dando problema de isolação. O que acontece? O inversor para. Então, às vezes, aquele detalhe de passar o cabo de uma forma Sempre correta. são detalhes, né? Sempre são os detalhes que acabam trazendo esses problemas, né? E a capacitação, eu acredito que passar esses detalhes, a capacitação, isso os fornecedores também, os fabricantes, eles vão ter que focar bastante a respeito disso. Né? Então, por exemplo, eu já peguei alguns manuais de fabricante de painel, por exemplo. Se for levar em consideração o que nós já vimos no mercado aí, muitos casos não seria validada a garantia. Sim. Por falta dessa perícia, da falta desse cuidado na leitura do manual, da manutenção do sistema. Então tem todo esse detalhe a respeito até da própria perícia. Eu costumo dizer que não só o equipamento é importante, claro que é necessário, né, a gente Sim. buscar sempre o melhor equipamento, mas a grande maioria deles, não são todos, mas a grande maioria deles são muito parecidos, né? Sim. Então, é um dos equipamentos mais seguros que eu conheço, o inversor. Então, assim, ele tem muitos componentes de segurança, né? Então, o que acontece? Mais importante do que o próprio equipamento é escolher bem a instalação. A instalação. Nossa, eu Exatamente. falo sempre isso para os clientes, porque às vezes a pessoa foca muito. Não, mas eu quero equipamento tal, porque o fulano colocou e é ótimo. É ótimo, com certeza. Então, quanto esse outro, enfim. Mas foca aqui na instalação. Procura saber qual é a certificação da equipe. Sim. Procura saber se essa equipe usa EPI. É um fator que a gente conversava muito, né, Romário? Nossa. Mas, gente, isso é sério. Porque o consumidor, ele é corresponsável. Né? Pois é, o cara morreu, entendeu? Eu vi uma matéria, o cara morreu exatamente por esse motivo. Subiu, caiu, acabou. Então, assim, o dono do imóvel, ele é corresponsável pelo que está sendo instalado ali. Sim. Então, nem toda a responsabilidade é só da empresa. Você contratou a empresa foi lá, colocou um cara, como você bem exemplificou, de Havaiana em cima do teu telhado, você viu e deixou. Entendeu? Se ele morrer, a responsabilidade é sua. E tudo isso eu falo para o cliente na hora da tomada de decisão. Então, eu não entro em briga de preço, sabe? Porque não compensa, eu sei o que eu estou entregando. Então, na hora ali de bater na porta, você sabe onde bater. Entende? Exato. Então, isso é muito importante, essa tomada de decisão. Equipamento é importante, é legal a gente colocar o melhor, sim, sempre. Mas como a instalação vai ser feita, é tão importante quanto. Sim. É isso. Tem muitas marcas, por exemplo, que falam: dá muito problema, essa marca dá muito problema.
Eu já instalei muitas unidades de várias marcas diferentes, graças a Deus eu nunca voltei em instalação nenhuma. Entendeu? Justamente por conta desses detalhes, É. né? Colocar o DPS adequadamente, colocar conexões. As conexões é o ponto-chave. Uhum. Sempre foi o ponto-chave. Fazer o MC4 de forma correta, você usar terminais para que tenha bastante contato na hora que tá passando a corrente elétrica ali e evitar de ficar dando faiscamento, né, Marcelo? Aí, Sim, o inversor ele é um equipamento muito sensível. Então, por mais que ele seja robusto, você olha para ele que ele seja robusto, mas internamente é muita informação que corre ao mesmo tempo ali, e uma oscilação, uma anormalidade ali, ele já para de funcionar. E sim. que bom que ele para, né? Exatamente. Porque ele para porque ele não sabe de onde é a origem Aham. desse Então é problema. melhor, Então, por por segurança. segurança, ele para, ao Aham. invés de continuar funcionando e isolar o problema. Só que em Entendeu? contrapartida, o cliente perde em geração, Tá perdendo logicamente, né? geração, que E equipamento parado. ganha em segurança. E que bom, eu costumo sempre prezar pela segurança da família. É Sim. importante, das Sim. pessoas, né? É bem mais importante do que qualquer economia. Porém, se você puder ter as duas coisas juntas, melhor ainda. Acho que é uma pergunta que fica numa situação dessa, falando de segurança, qual é o valor de uma vida? Exato. Né? Por Exato. exemplo, assim, qual é o valor de uma vida? Vale o risco de você ter um mau instalador? É. Vale o risco disso? Um exemplo, por exemplo, num jardim, você não coloca DR. Aí tá lá o seu filho, seu neto, seja quem for, tá brincando no jardim, toma um choque. Sim. Quanto custa um DR para fazer uma instalação decente, correta, Uhum. né, conforme a norma? Então, ou seja, é um valor que você está aplicando ali que é nada comparado ao valor de uma vida. Sim, Então, às vezes, essa negligência que você está falando acontece por acontece. conta de preço, às vezes. É. E economia simples, né? Não é nada que vai encarecer o projeto, não é. 2, 5%, às vezes é. que seja. Exatamente. Legal. Perfeito. Pessoal, estamos caminhando aqui para o encerramento do nosso primeiro bloco. Então, logo logo a gente volta com outro tema. A gente vai conversar agora sobre a parte de energia solar em 2026 e a consolidação do mercado e o fim da era de aventura no solar. E nesse segundo bloco, a gente vai falar sobre energia solar em 2026, consolidação do mercado e o tema mais esperado do podcast: o fim da era de aventura. Nossa, é bom. Show? Uma pausa dramática aqui. Paloma, 2026 tem sido apontado como um ano, eu vou colocar nas minhas palavras, um ano de limpeza no setor. Certo. A gente está vendo algumas distribuidoras saindo do mercado, trocando de produto, ou até mesmo fechando as portas. Da mesma maneira que a gente está vendo alguns integradores, ou seja, a pessoa que vende e instala o produto, encerrando, fechando porta, migrando, né? A gente sabe que no começo da energia solar teve uma migração muito grande das pessoas que faziam portaria, segurança, ar-condicionado, e eu tô sentindo agora no mercado que essa galera que não nasceu pro solar, que ela acabou pegando um gancho e falou, cara, eu vou fazer algo aqui, Sim. começou a parar de anunciar, começou a parar de se colocar em frente às câmeras e nos últimos tempos fechando. E eu queria entender com vocês três o que vocês enxergam de 2026 e se realmente esse meu feeling tá correto. A gente tá tendo uma limpeza no setor, tem gente fechando a porta, parando de trabalhar na solar, não pela solar não da ROI, que a gente já percebeu que energia solar dá ROI, mas sim pela dificuldade, é um projeto de engenharia, né, Marcel? Então eu queria ver isso com vocês. Perfeita colocação. Concordo 100% com você que o mercado está passando, sim, por essa transição também de profissionais. E isso é excelente. Eu gosto muito. Quem está acostumado a visitar a Intersolar todos os anos percebeu essa diferença, inclusive no primeiro dia. Né? Você percebe um volume menor de pessoas, de distribuidores também. Eu já esperava isso, porque eu já vinha observando o mercado, então não foi nenhuma surpresa. E eu vejo isso com bons olhos, porque vai separando os homens dos meninos, digamos assim, né? E as mulheres das meninas.
E então, só fica realmente quem quer se capacitar. Não existe aquele profissional que já está 100% pronto, porque o mercado muda toda hora. Você precisa estar disposto a estudar e melhorar todos os dias. É assim que eu entendo. Quanto às distribuidoras, melhor também. Por quê? Só vão ficar aquelas distribuidoras que têm realmente a bancabilidade ali para atender o cliente, inclusive no momento de garantia dele daqui a X anos. E aí, isso para a gente, para a parte da empresa integradora, também é muito importante, que já filtra. Eu tenho um cuidado, ontem a gente estava conversando sobre isso na Inter, eu tenho um cuidado muito especial em relação a escolher quais são os meus fornecedores de equipamentos. Não é só o fator preço. Todo dia bate um fornecedor novo na minha porta oferecendo alguma coisa. A gente recebe super bem, avalia que empresa é essa, se a empresa de fato existe, se tem o estoque. Muitas vezes eu visito o estoque do distribuidor para saber não só se tem o equipamento lá, mas qual é a forma de armazenamento desses painéis, que muita gente não se importa. Mas isso faz toda a diferença, porque o pessoal pega um galpão pequeno, muitos deles, lota de painel e coloca um em cima do outro, não respeita limite de peso. Aí o painel fica cheio de microfissura. O consumidor final não vai descobrir nunca, né, Romário? Não. E vai descobrir, sabe quando? No dia lá que a geração dele não tiver de acordo com o contratado daqui a X Exatamente. tempo, tá? Então, assim, a probabilidade dele descobrir que foi um problema de armazenamento do galpão é quase zero. Quase zero. Tem muitos outros fatores envolvidos ali. Instalação, o próprio equipamento, defeito de fabricação. Então, tudo vai ser citado, menos a forma de armazenamento. Sim, É uma coisa exatamente. muito irrisória e que pouquíssimas pessoas pensam nisso. É um cuidado que eu sempre tive. E aí, sempre que eu posso, como eu já citei, eu visito as distribuidoras para entender como que funciona o processo de armazenamento deles, da logística e tudo mais. Tudo isso para filtrar e blindar o meu cliente de qualquer dano, de qualquer tipo de desafio. Então, o que está dentro do meu controle ali, da minha administração, eu faço. Só que o mercado ele responde muito, né, por isso. Então, eu acredito também, paralelo a isso, na educação, inclusive de novos profissionais. Eu entendo que o sol literalmente nasceu para todos e tem mercado para todo mundo. Então, a gente que está um pouco mais à frente, a gente que já estudou um pouco mais, já viveu também um pouco mais, podemos sim multiplicar esse conhecimento. É algo que a gente vai entrar muito forte agora no nosso retorno para João Pessoa, que é na parte de educação. Então, a gente vai capacitar novos consultores de vendas, a gente vai capacitar novos instaladores, porque o mercado precisa. Então, ninguém melhor do que a gente, que já chegou até aqui, para multiplicar esse conhecimento. Então, é algo que eu acredito demais. A gente já conversava sobre isso, né, Romário, há um Sim, tempo. A gente já bastante tempo. veio construindo isso. Então, assim, chegou o momento, sabe? Eu acredito que tudo tem o seu momento. E agora, mais do que nunca, existe uma necessidade urgente do mercado de excelentes profissionais. É isso que a gente precisa, realmente, sabe? Para entregar a melhor solução sempre para o cliente, sem riscos, sem grandes danos, sabe? Acho que é isso que precisa. Perfeito. Romário, 2026 é o ano da limpeza no setor solar? Ah, mas com certeza. Com certeza, porque nós já estamos vendo aí vários distribuidores que, como você mesmo disse, já estão saindo do mercado, alguns fabricantes também já estão perdendo espaço, também já está começando a querer sair, né? Então, ou seja, já é um ano de limpeza. Então, as marcas que vão ficar são marcas que são consolidadas, têm uma estrutura melhor aqui no Brasil, que estão querendo, vamos dizer assim, manter o foco aqui no Brasil, capacitar melhor os integradores, mas eu acho que o ponto focal de tudo isso que está acontecendo é se o distribuidor tem um público mais atento, mais qualificado, ele tem um integrador um pouco mais robusto, que vai aguentar essa fase e depois vai pegar uma fase melhor no mercado. Sim. Entendi. Entendeu? Então, tipo Legal. assim, se você é um distribuidor que só tem, no caso, pessoas, pulveriza material, né? Pulveriza material. Ou falta foco nessa questão da qualidade do integrador. Que é isso que às vezes a gente acaba percebendo no mercado. O que vai acontecer? O pessoal vai começar a sair do mercado porque não tem mais espaço. Né? Tá Entendi. pulverizado. Então, essa limpeza já está acontecendo naturalmente. Já percebemos isso na Intersolar desse ano. Exato. Né? Então, diminuiu muito, né? A questão de muitas marcas que
que, vamos dizer assim, o interesse era talvez entrar no mercado, pulverizou de início, mas recuou, enfim. Ou os distribuidores trocando marcas, né? Eu tô Uhum. parando de trabalhar com essa marca, tô colocando outra, justamente por essa questão da estabilidade dentro do mercado brasileiro. Uhum. E entra juntamente com essa questão da qualidade da instalação, né? Que a Paloma sempre fala muito. É essa qualidade da questão de cobrar, né? Como cobrar corretamente a respeito disso. Microfissura é muito difícil de você pegar, Exato. né? Então é só com termografia, né, Marcelo? Não dá para ver a olho nu, Exato. ou eletroluminescência. Aí você consegue ver a microfissura ali, né? Então, ou seja, é em Perfeito. laboratório. Uhum. Mas, para você chegar num ponto de mandar um painel para o laboratório, tem que ser algo muito grande, né? Exato. Mas até lá já teve um problema com o integrador, já teve um problema de desgaste com o fornecedor, Com o o próprio desempenho cliente, com o né? próprio cliente, a conta de energia está chegando, Uhum. entendeu? Às vezes não está suprindo o que foi demandado. Então, essa questão da armazenagem, do compromisso do distribuidor, essa questão de ter microfissuras. Eu mesmo já vi vários distribuidores lá que empilha um monte de painel lá, Uhum. armazenamento tudo inadequado, painel às vezes cai no chão, Tá vendo? entendeu? Então, E é uma maravilha. se não ficar a olho nu ali o problema, ele passa. E normalmente não fica. Pois é. Tem Pois problema é. de solda fria. Nossa, a gente já viu muita coisa. Então, acredito que neste momento já está acontecendo esse filtro natural, né? Então, é, os bons profissionais vão ficar e vão se renovar também para essa Sim, nova tendência. perfeito. A nova tendência do quê? Inversor híbrido e bateria para 2026, na minha interpretação, né? Uhum. Então, Perfeito. o começo disso, Você né? falou algo muito importante a respeito dos distribuidores. Foi algo que há uns 3 anos atrás eu falei para alguns, eu fui pessoalmente, falei, ó, vocês estão abrindo demais mercado, vocês estão vendendo para qualquer pessoa, o pessoal abre um MEI e consegue comprar de vocês. Tu tá entendendo? Nossa, Isso é sério. Aí a resposta é agora. É o que você É. falou, entendeu? exatamente. Aquele integrador que comprou lá atrás não se sustenta, sai do mercado. Se tem um volume alto desse tipo de integrador, aí a distribuidora que não se sustenta. Então é a resposta do que eles construíram lá É atrás. porque não tem Na liquidez. verdade, Uma coisa exato. uma coisa é rotatividade, né? Entra dinheiro, sai dinheiro na conta. Sim. Outra coisa é liquidez. Tá tendo liquidez, o integrador tá tendo liquidez para ele se sustentar? Recorrência também, Exatamente, né? Fidelidade. exatamente. Então é uma resposta do que foi construído, né? Lá atrás, no tempo que tudo era mato, né? Quando a gente não tinha nem sistema de dimensionamento, fazia Tinha o nada, cálculo na mão, não era, Romário? era no Para Excel, dimensionar ele fazia no Excel. um orçamento, era folha frente e verso ali, o mercado era outro, sabe? Para você Sim. comprar um kit, parecia que você estava pedindo um favor. Você quer comprar por quê? Como que você quer comprar? Aí fala com o engenheiro, né? E vai lá, e o pessoal ajudava, pegava na mão, mas para quê? Para que você não adquirisse um kit errado e, consequentemente, instalasse errado na casa do cliente, né? Então, existia uma capacitação, existia uma certificação, uma prova. Eu fiz prova com o Romário, entendeu? Fiz, você não lembra? Eu fiz prova com você. Então, assim, para poder cadastrar. Não era outra coisa, era para eu cadastrar e ter acesso aos equipamentos da distribuidora e poder fazer um orçamento. Então, olha Perfeito. o nível de filtro, né? Olha o quanto era seleto isso daí. E isso era ótimo. Isso a gente tá falando 2017, 2018, né? Pois é, entendeu? Isso era muito bom. Então, assim, olha a diferença. Uma pessoa cadastra hoje, consegue fazer um orçamento, consegue comprar. Eu fiquei assustada quando isso começou a acontecer. Eu disse, rapaz, isso não vai dar bom, não. Isso vai dar problema. Vai E dar deu. problema. E E dá. deu muito, entendeu? Só que muita gente fez dinheiro também, né? Então, a distribuidora queria vender, o coleguinha ali queria comprar e ficou nisso, sabe? Mas a conta chega, né? E chegou. Que bom que chegou. E a gente tá aqui, E firme e agora, uma forte. coisa também que aconteceu, né? O Marcel também, ele pega muito pepino. É igual eu também, às vezes eu pego uns pepinos aqui. Mas assim, agora o que está acontecendo? Os próprios integradores agora saem do mercado e vai ficar um monte de sistema órfão. Esse é o Órfão. momento, É. esse é o momento em que quem ficou no mercado vai ganhar dinheiro. Por Aham. quê? É uma oportunidade de ganho, porque você tem um monte de sistema órfão, fabricantes que simplesmente sumiu do mercado, né, Marcelo? Sim, Um sim. monte de fabricante já sumiu. E aí, o que você tem que fazer? Tem que dar manutenção nisso, porque Uhum. uma hora ele vai parar, né? Sim. Então precisa de uma manutenção, alguma coisa. E a hora que é uma oportunidade de ganhar dinheiro, de dar essa assistência e ganhar um novo cliente, né?
às vezes ele fez no momento por preço, mas depois de um certo ponto ele percebe que ele se arrepende. Uhum. Né? É igualzinho quando você faz aquela compra, você no momento você fala assim, foi um bom negócio, depois você coloca a mão na consciência e fala, poxa, não foi um bom negócio. E aí é onde que entra uma oportunidade de conseguir, vamos dizer assim, ganhar dinheiro dessa forma. Uhum. Vocês focaram, né? Falaram bastante do integrador, um pouco do distribuidor, mas eu percebi assim, ao longo dos anos, acho que a palavra faltou estratégia. A Perfeito. estratégia que foi colocada por alguns, não são todos, óbvio, Sim. por algumas distribuidoras, principalmente, e fabricantes, foram colocadas de forma errada, tá? Porque Isso é verdade. eu tive a oportunidade de fazer um startup de algumas distribuidoras, as mais consolidadas estão aí no mercado, as menos ousadas talvez saíram no momento anterior ao que nós estamos hoje, e algumas estão fechando agora e vão fechar em 2026. Então, na minha opinião, já está ocorrendo esse filtro desde 2024. Uhum. Entendeu? O 26 é apenas uma continuidade forte Sim. desse filtro e dessa saída desses distribuidores, né? Porque é muito fácil. Até eu brinquei com um dono lá de uma distribuidora falando assim, isso em 2020, talvez 2019 para 20. Ou 18 para 19, talvez, agora não me recordo. Falei, cara, tá chovendo tanto, compra uma bacia maior, porque vai encher. Você tá só com o baldinho. Eu falei para ele, esse balde aqui tá chovendo, compra uma bacia maior que você vai encher, porque naquele momento tava chovendo muito. Sim. Aham. Então, então eram bilhões, tinha empresas que chegou a faturar bilhões no ano, Uhum. entendeu? Então, só que aí ele faturou naquele ano e esqueceu de fazer a estratégia para os anos futuros. Os anos Sim. futuros. Perfeito. Sim. Não só a distribuidora, também como os fabricantes. Recentemente a gente viu uma marca que foi foram uma das primeiras Das a entrar no primeiras. Brasil, se consolidou bastante tempo como primeira, saindo do mercado, fechando as Sim. portas, uma marca de inversor muito forte. Uhum. Então, se você for perceber isso daí, a minha palavra sempre eu falo, a estratégia colocada de uma forma errada. E as empresas que estão hoje e que permanecerão em 26 e 27 tiveram estratégias que se reinventaram, deram valor de tudo que vocês citaram, que não precisa repetir, de instalação, de qualidade, etc e tal, mas elas se reinventaram nisso e vão dar continuidade no nosso mercado, com BES, com híbrido, com treinamentos, com outras coisas assim, tá? Acho que esse é um Perfeito. ponto bem interessante. Muito bom. Show. Juntando a isso, a gente teve nos últimos meses aí uma notícia sobre a parte da redução da garantia por parte dos distribuidores. Bacana isso aí. Vocês enxergam isso como sinal de maturidade do mercado ou uma fragilidade do setor? Como é que vocês enxergam essa parte da redução das garantias? Certo. A redução, sim, esse recado da redução, ela foi colocada. É bom só fazer uma explicação para não ter erro, né? Dos distribuidores. Perfeito. Os fabricantes, eles mantiveram, tá? Então, aquele fabricante, principalmente chinês, né? Temos marcas que não são chinesas, mas a maioria são chinesas. Eles mantiveram lá, só que o distribuidor, ele reduziu a garantia por parte dele. Entendi. Por que que ele fez isso? Na minha opinião, para evitar um pouco o risco dele no ativo que ele está colocando no mercado, tá? Porque ele percebeu que os fabricantes também começaram a sair do mercado, às vezes fechar suas portas, mas sair do Brasil, pelo menos. Uhum. Uhum. Só que ele tá lá como um corresponsável pela importação, um corresponsável pela garantia aqui no Brasil. Sim. E ele dependendo da marca, dava garantia de 5 anos, 6 anos, falasse até em 10, dependendo da marca, dependendo do produto, também microinversor, né, tudo. Um pouco mais até. 10 anos é muito tempo. Uhum. O que vai acontecer nesses próximos, vamos pôr agora 2025, 10 anos estamos falando 2035. Uhum. Quantas marcas estarão no mercado em 2035? Marcas que eu falo, fabricantes, né? Sim, Estarão no sim. mercado em 2035. Então, aquele distribuidor que pensou numa nova estratégia, ele falou, por que que eu vou me responsabilizar por 10 anos? É melhor eu transferir a responsabilidade pro fabricante. Uhum. Se ele quiser ficar 10, 5, 6, não interessa, pode ficar. Mas a minha responsabilidade no contrato vai ser 1. Entendi. Tá. Então, pro distribuidor eu enxergo como válido isso, eu enxergo mesmo.
Porque o distribuidor que faz isso daí, quer dizer que ele vai manter o fluxo de caixa dele, vai manter a garantia dele de uma forma mais saudável, perto do cenário que está ocorrendo desde Perfeito. 2024. E o próprio Uhum. fabricante se responsabiliza um pouco mais pelo produto. Exatamente. Porque hoje o integrador procura o distribuidor, né? Então, o fabricante vai ter que ter uma estrutura para suportar toda a demanda de RMA Exatamente. que ele vai ter. O solar, se você for. Um exemplo bem claro, né? A linha branca. Você tem um problema na linha branca, você não vai direto na marca, você vai nas assistências técnicas Isso. da marca. Perfeito. Entendeu? Então, eu acho que o solar na minha opinião, vai acontecer a mesma coisa. Legal. E é o único produto que você conhece hoje que tem essa garantia enorme, né? Até Enorme. então. Então, eu acredito que o mercado vai se adaptar sim, não vai ter nenhum desafio quanto a isso. Claro que inicialmente tem aquele susto, né? Aquele impacto, porque imagina, você sai ali de uma garantia de 10 anos para uma Pra um garantia ano, de né? 1 ano, 2 anos, enfim, né? E para algumas Então, marcas, Paulo, até desculpa te interromper, para não. algumas marcas, isso virou até estratégia do negócio. Sim. Nós não estamos falando de sustentabilidade do negócio. Uhum. Algumas marcas estão condicionando a garantia com base em questão de compra, né, de potencial de compra do integrador. Então, ou seja, de uma certa forma, virou uma oportunidade de negócio a própria garantia. Uhum. Então, isso também serve para filtrar um pouco mais os integradores que já estão há pouco tempo no mercado ou que estão querendo entrar e estão ali. É. Então, acabou adotando também essa forma. Exato. E algumas discussões também que eu participei, alguns integradores citando, nossa, mas isso vai prejudicar o mercado e tudo, né? Eu disse, gente, mas por quê? É simples, entendeu? Até Uhum. dentro do período de garantia de serviço, do período de garantia de serviço, você pode separar o que de fato é garantia da prestação de serviço e o que de fato é garantia do Sim, fabricante. Exatamente. Porque as Exatamente. pessoas muitas vezes englobam tudo. Ah, deu um problema no inversor, um exemplo. Aí aciona a garantia da empresa instaladora. Ok, pode acionar. Mas chegando lá, é garantia mesmo da instalação ou é garantia do fabricante? Obviamente se faz uma análise e decide isso daí. Então, a gente já trabalha assim há muito tempo, porque se a gente for deixar a garantia à vontade, o cliente ele vai chamar a gente porque ele trocou a senha da internet. É. Exatamente. E Você entendeu? eu vou Então- falar uma coisa também. Isso é bem válido, né? Quando você conhece um pouco o fabricante. Os preços também alteraram bastante Uhum. em relação nesses anos todos, né? Então, consequentemente, você pode ver aí o preço do inversor teve uma redução significativa. O preço da placa também teve uma redução Muito, aí né? de quase 50% há 2 anos atrás, mais ou menos. Aí você fala, qual é o milagre? O milagre era o fabricante colocava o preço da garantia no produto. Sim. Tava lá. Tava Ele lá. tinha um preço da garantia daqueles anos. Uma vez que ele entrou no mercado super competitivo como o Brasil, e ele precisa vender no Brasil, ele tira aquela porcentagem de garantia. Uhum. Se era 5%, se era 10%, eu não sei, mas ele tira, ele barateia o produto dele e ele continua vendendo. Tanto é que ele nem Entendeu? queria o inversor de volta, né? Não, deixa aí. Sim, Deixa aí, fica aí. Então, Entendeu? nada é Se fosse milagre, né? relevante, eu diria, obviamente, restaurar ali. Exatamente. Então hoje- não existe um milagre. Entendeu? Sempre você tem um por trás. É. Como você reduz um preço de um produto? Uma das formas, não a única, mas uma das formas é você tirar a garantia que estava atrelada naquele Uhum. valor. E, Entendeu? e até muitas vezes desnecessária, né? Naquele Sim. 10 anos de garantia, não tinha tanta necessidade, né? Dá para você trabalhar ali um período menor, obviamente conscientizando, voltando ali para a educação, voltando para o conhecimento, para a explicação, que é uma das coisas que a gente sempre cita. Então, o cliente ele tem liberdade para acionar a garantia. Porém, se chegando lá não for problema de garantia, ele vai pagar o técnico que foi até o local. É. É simples. O Então Marcel por isso que falando não de dá, preço. não dá para assustar, desculpa de novo. Não dá para assustar, né? Aham, Sempre tem aquele impacto, diminuiu, ferrou, não sei o que, perdeu a qualidade. Não, aham. foi só feito Foi um ajuste. um ajuste da Exatamente. estratégia. Muitas vezes, né? como você bem explicou, para reduzir até o preço, preço. né, do O material e ficar até mais acessível. E até uma curiosidade, né? Eu lembro quando a gente começou no mercado de solar, uma vez eu perguntei pra ele, quanto que tá custando um painel, né, de 400 watts, era R$ 1.100 R$ na época. reais. R$ 1.100 um painel. Uhum. Hoje, que tá um pouco mais acima da metade disso, É. o valor de um painel.
Lembrando que não é só o painel, né? Porque Sim. aí, se a gente for trazer esse número para o painel, aí o cliente vai fazer conta de painel aí. Exatamente. Mas Tem assim, tá, imposto, tem um monte de coisa. com certeza esse valor tá muito abaixo disso Sim, daí. com certeza. E a tendência Entendeu? é reduzir, né? É. Com certeza. Mas é um mercado assim de Mas oportunidade, é um ponto sabe? interessante de discussão e se percebe que ele é amplo, né? Sim, Não dá pra você assustar só porque foi falado isso. sim, Em várias análises você percebe, putz, continua a qualidade, continua o produto, continua tudo. Só Exatamente. mudou a forma de que foi falado ou trabalhado, né? é. Exatamente. E Professor, desculpa. João, pode falar. Só um ponto aqui para eu não esquecer, que tem muito a ver com o Romário, sobre o comissionamento. Acho que isso é muito sua cara. Dentro do tema ainda dessa seletividade do setor, fala para mim sobre o comissionamento, como que você vê isso. Eu sei que você valoriza muito isso. Comissionamento, né? Existem algumas formas de você testar, vamos dizer assim, as usinas. Uhum, Então hoje eu estava passando na Intersolar, eu vi vários pessoal falando a respeito de manutenção, sim. né? Manutenção do sistema. E realmente, hoje carece manutenção no sistema, né? O pessoal instala e esquece do sistema, esquece que tem que fazer uma limpeza, né? Então, ou seja, eu já cheguei a pegar casos de instalação que uma simples limpeza melhorou o desempenho do sistema em 10%, já no mês seguinte. Uhum, Só para você ter ideia da diferença. Então, precisa de um ferramental e as formas de teste, né? Então, seria um testador de curva IV, você já coloca lá, você já consegue perceber. Você faz testes de isolamento uhum, para identificar. Então, tem que checar conexão, tem que checar módulo. Hoje, uma das melhores ferramentas que nós temos são os drones térmicos, né? Por quê? Você chega, sobrevoa sobre o painel pelo nível de temperatura. Então, tem uma recomendação do próprio fabricante de qual é a recomendação dele da diferença de temperatura dentro do próprio painel. sim, Se aquilo ali for muito discrepante, já. já é um Ponto de sinal de atenção, alerta né? Sim. que o painel está tendo hotspot, está tendo alguma causa ali que está fazendo com que ele está tendo um desempenho baixo, né? Sim. Então isso tem que colocar o sistema em operação, né? Tem que ser com o sistema em operação e com o drone você vai fazendo essa análise. Você vai passando o drone, você vai vendo o que está acontecendo ali pela temperatura e tudo mais, você vai medindo a corrente. Então são vários testes que você vai fazendo, identificando os pontos. Mas o comissionamento em si, na minha percepção, ele só tem dois momentos. Ou quando você acaba de instalar o sistema, você quer checar que está tudo certo, Sim. ou quando já teve muitos problemas, e aí você contrata um comissionamento para identificar o que aconteceu. Sim. Nesse meio termo entre acabou de instalar e deu muito problema, ali deveria ter uma recorrência de manutenção. Então, ou seja, tem um relatório de manutenção, você fez a manutenção, olha, tem esse relatório aqui, manutenção feita no dia tal, 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 tal. No mês seguinte, um outro relatório fotográfico, tal, 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 tal. Então, isso você tem um histórico do sistema, e até, por exemplo, daqui a 5 anos, né? A gente tá falando de garantia de 10, 15, enfim. Daqui 5 anos, o fabricante chegar para você e falar assim: olha, como que você deu manutenção no painel? E aí? Uhum. Todo mês eu subi lá e, no caso, fiz a limpeza do painel. Tá, como que você Como fez que essa fez? limpeza? Tem algum relatório? Não precisa ser um relatório de 400 páginas, Uhum. mas um relatório simples da data, as informações, até para você chegar e vai armazenando aquilo. Sim. Vai datando as fotos, né? Para não ter problema de marca d'água de foto. Na hora que chegar o momento que há necessidade de garantia, principalmente do módulo, que a garantia é um pouco mais longa, você chega lá e apresenta esses relatórios. Então você tem uma forma de você chegar e comprovar que o seu sistema foi dado manutenção da forma correta. Então, hoje ninguém se preocupa com isso, né? Eu vejo muita gente, subi lá, dei manutenção no meu sistema e tal, mas não tem nada, não tem uma foto. Então, daqui a Nada que alguns anos, se comprove, tiver né? um problema, o fabricante simplesmente fala assim: olha, eu não consigo te dar uma garantia porque não tem comprovação de que você fez da forma adequada, que você fez uma limpeza da forma adequada, né? Evitou os horários de pico para evitar que a água seque muito rápido e a sujeira ainda continue ali, né? Uhum. A sujidade. Então, ou seja, todos esses pontos acaba ficando para trás e o comissionamento ele tem dois momentos, né? É igual eu comentei. Quando você acaba de instalar
você quer checar que tá tudo ok ou quando já deu muito problema. E espero que o comissionamento seja feito somente quando acaba de instalar. Exato. Perfeito. Eu ia só chamar o professor Sim. aqui Sim. rapidinho, porque a gente estava falando sobre a diminuição da parte dos distribuidores, e não é que a diminuição da garantia influencie na vida útil do produto, certo? A vida Isso. útil do produto continua a mesma coisa. Então, a vida útil Exatamente. do sistema, tudo é normal. O que vai acontecer é a parte da distribuidora diminuir, certo? Exatamente. Show. Até, eu vou chamar, a responsabilidade que a distribuidora tem, ela foi Perfeito. reduzida, entendeu? Legal. O produto é o mesmo. Vocês perceberam que até o aviso, que todo mundo ficou assustado, Uhum. Foi. a partir do dia 1 vai ser assim. Mas o meu Isso. estoque tá ali. É, Não Continua mudou. igual. Ai, caiu aqui. Não mudou nada sim. Nada. dessa parte. Exatamente. O produto é o mesmo, o sistema vai continuar sendo o mesmo, a Perfeito. responsabilidade aí que mudou. Show. Né, a Perfeito. gente gosta de trazer essa clareza da informação, porque por ser marqueteiro, eu sei como é que isso assusta. Só que É. não é, olha, o produto ficou diferente. Não. Não. O produto é o mesmo. O painel era assim, ele continua assim. Os O que vai produtos hoje estão mudar- até mais seguros, né? Exatamente. Exatamente. Boa. O Cada Marcel, vez mais, o Marcel que tem muita experiência nessa parte de produto, ele sabe que hoje os produtos são mais seguros, né? Com a FCI, tem Perfeito. vários Os sistemas aí. dispositivos, né? Exatamente, são muito Show. mais seguros Até com comparado a uns são 5 anos atrás. exigências técnicas também, né? E Exatamente. normatizadas, né? Normatizado. Exatamente. Perfeito. Então esse processo de limpeza não é uma coisa momentânea. Foi algo que Que ficou. já veio acontecendo, E né? principalmente Já vem pela acontecendo. fala sobre o comissionamento. Exatamente. A gente percebe então que esse grau de maturidade do setor chegou a um nível de ter que ser necessário O essa comissionamento. ação. Na verdade, Exatamente. sempre existiu, né? Sempre Só existiu. que nem todo mundo fazia. É perfeito. isso. Falha de aterramento, nossa, é uma maravilha. É. Legal. E eu queria, nessa última parte aqui do bloco, a gente já tá chegando ali perto da última parte do bloco, fazer algumas provocações para um debate, né? Vocês acham que a diminuição dos players de 2026, que é isso que a gente está falando da limpeza, fechando algumas distribuidoras, alguns integradores, vai trazer mais qualidade ou vai trazer uma certa dificuldade para o mercado? Tanto para o integrador, quanto para a distribuidora, quanto principalmente para você, que é cliente final. Na minha opinião, pro cliente final, vai trazer muita qualidade. Concordo. Vai melhorar. Tá? Vai melhorar. Por quê? Com certeza, os que ficaram tiveram até uma saúde financeira e uma saúde técnica boa, Uhum. de aprimoramento, de estudo, tudo, e ele vai poder oferecer para o cliente, seja pequeno, médio ou grande, ele vai poder oferecer a melhor solução com preço justo, sempre Uhum. vamos chamar de justo, tá? Para aquela aplicação específica. Então, o cliente ele vai ter uma maior certeza que ele vai estar comprando um produto e que aquele produto vai estar sendo instalado, aquela solução está sendo instalada da melhor maneira, tá? Eu acho que isso daí é bom para o mercado e, consequentemente, bom até para o consumidor, seja pequeno, médio ou grande. Tá? Perfeito. Eu concordo. Paloma? Concordo 100% com a opinião dele. Eu acho que só filtra o mercado mais uma vez, é aquele processo de seleção e, no final das contas, o consumidor que ganha. Isso Até o isso é distribuidor real. também ganha uma saúde um pouco financeira, um pouco melhor, para ele se Exatamente. sustentar, dar uma atenção melhor. Porque antes, quando tinha, vamos colocar um exemplo, 1.000 integradores para ser atendido no suporte, né? Perfeito. Se o distribuidor atende. Acaba também reduzindo essa quantidade, então o próprio suporte Capital melhora, humano, né? Então Exatamente. tudo acaba tendo um fluxo melhor. Eu também concordo a respeito disso, que vai dar essa filtrada, vai melhorar o fluxo das coisas, né? Tanto para a parte de suporte, produto e por aí vai. Dois temas também que a gente não citou aqui, mas que tá anotado para falar. Perfeito. A respeito das usinas, Marcel, as usinas de investimento. Aham. Quando que compensa, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, quando que compensa a tecnologia em tracker? Tá. O custo-benefício, eu sei que é uma minúcia, é muito Aham. personalizado, mas dentro de um contexto geral, assim, como que a gente pode aplicar bem? Eu posso falar para você assim, comece a pensar numa instalação em tracker versus uma usina de solo com fixa, né? Sim, A partir do 500 kW. certo. Tá? 500 kW é um bom divisor de água. Dependendo da região do Brasil, pode ser 300, mas o 500 ele já começa a ser interessante a implantação com o tracker. Você vai ter um maior investimento inicial,
ele é um custo um pouco maior, você vai ter até uma manutenção um pouquinho maior em relação ao fixo, porque o fixo praticamente é só a limpeza e ajustes de parafuso no decorrer dos anos, né? O tracker não, o tracker ele é um equipamento eletrônico, você tem motores, você tem um rastreamento, você tem os sensores, então tem até de novo, você vai ter que profissionalizar melhor a sua usina, Sim. tá? Com 500 kW vai ter, às vezes, deixar um técnico fazendo uma manutenção, não diária, não constante, mas que mantenha aquela usina. Porém, no decorrer dos anos, com certeza você vai gerar em torno de 15 a 20% a mais em relação ao fixo. Então, vale a pena esse investimento, Uhum. tá? Perto do que você vai ganhar em termos de produção na ponta, né? No final do mês, tá? Entendi. Então, 500 kW é um bom número, tá? Para se pensar. E o que até os fabricantes de tracker hoje estão se adaptando para isso também. Uhum. Há algum tempo atrás, você não conseguia comprar um tracker aí para 1 mega, para 500 kW. Sim. Ele próprio falava, não, vem quando você tiver 10 mega. É verdade isso, vem Entendi. quando você tiver uns 5 mega aí. Hoje, o 500 kW, o cara, não, pode vir Já aqui que atende, né? eu te forneço. Até também teve esse filtro no mundo dos traqueiristas, né, que a gente Aham. fala, né? Mas esse é o número, tava falando. E se a gente atrelar aos painéis bifaciais, a gente ainda Aham. ganha mais aí ou Sim, eu falo pra você assim, não instale com tracker sem o bifacial, tá? Ah, O perfeito. bi- Então esse Faz percentual a total sentido. mais você já já, leva em o consideração, né? bifacial ele vai te dar uma vantagem. Depende do solo também, depende Sim. de como você vai colocar brita, se vai Sim, ser sim. O reflexo, grama, né? Uhum. Tudo. o reflexo, tudo. Mas no máximo você pode ter entre 3 a 5% aí pela bifacialidade. Perfeito. Atrelado pelo traqueamento, né, do Sim. sol lá pelo rastreador, você ganha lá os seus 20%, dependendo do local, 25% a mais, tá? Entre 15 a 25%. Então a Nossa. bifacialidade ela é bem interessante para você utilizar com o tracker, né, com a solução com o tracker, tá? Não é proibitivo, mas eu falo assim, use. Sim, Vale sim. muito a pena. É. E também o custo disso não muda muito Não, entre o monofacial e o bifacial. Então acaba que compensa acaba que realmente você compensa, né? aproveitar o máximo do Você já equipamento. está fazendo Já investimento tá no fazendo, tracker, né? Então você já fez o investimento, você já pensou na tecnologia, você Isso. sabe como é que você vai fazer, ganhe lá seus 20% a mais, né? É Sim, bem Perfeito. expressivo, né? Com certeza. perfeito. E as usinas flutuantes? Fala pra gente sobre. As usinas flutuantes, eu acho que o Brasil, já temos usinas flutuantes aqui no Brasil instaladas até em grande escala. Tem usinas aí de 1 mega, tem usinas de 10 mega aqui em São Paulo, inclusive. É, Mas o Brasil ainda é muito grande de território, entendeu? Em termos Ainda de tem muito a explorar, né? muito a explorar. Então, não feche os olhos para a usina flutuante, porém, talvez o momento do flutuante vai ser daqui uns 5. Foi um momento de explosão Sim, mesmo, sim. tá? Vai ser mais Legal. ou menos daqui uns 5 anos. Porque a usina flutuante, você está aproveitando, às vezes, um ponto de conexão que já existe. Uma PCH. O PCH já tem lá seu ponto de conexão, que é a pequena central hidrelétrica, né? Já tem seu ponto de Uhum. conexão e já tem um reservatório. Aquele reservatório lá tá criando alga, às vezes tá até atrapalhando sua turbina. Então vale a pena você pôr uma flutuante, ele diminui lá, às vezes, até a proliferação às vezes, de um capim, alguma que chama capim-elefante, né? Daquele Uhum. capim, Sim. daquela vegetação que está atrapalhando, e você conecta no ponto que já existe e produz a mais. Então, essa realidade já está acontecendo no Brasil, porém ainda de uma forma tímida, tá? E tem estudos do Ministério, do MME, se vocês procurarem no site do Ministério, que projeta realmente isso daí para daqui 5 anos o Brasil começar a ter uma popularização maior, ou uma utilização maior, melhor dizendo, da flutuante, até porque vai começar a ter a escassez da utilização de terras, entendeu? A Entendi. terra vai ficar mais cara. Posso citar para vocês, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, você comprava uma terra talvez na Paraíba, na Bahia, Uhum. no Piauí, a preço de nada. Verdade. Ou arrendava, ou comprava, Uhum. seja lá Sim. como você trabalhará. Hoje, se você for, o cara já fala, opa, ele vai instalar Já tá solar. mais Ele valorizada. vai instalar o eólico, ele vai instalar alguma Aham. coisa assim. Então, Uhum. até o aluguel, o arrendamento, a venda, já começou a aumentar. Sim.
um terreno mais caro e viabiliza depois a ponta. Sim. Na hora que Entendi. aquilo ali chegar num certo patamar, já não Já não vale compensa mais a pena mais. a compensação. Não Sim, vale a pena a instalação, desculpa. sim. Então aí o ROI vai atrapalhar, o payback vai ser um pouco mais extenso para o investidor, e aí o investidor às vezes não vale a pena para ele. Então, a gente vai partir para o flutuante. Mas fique na cabeça assim com essa tecnologia, ela é muito interessante na utilização aí de reservatórios ou lagos, alguma coisa que tem uma superfície aquática, né? Uhum, Que você tem a escassez da terra, tá? Mas entendi. ainda não está consolidado, tá? Legal. Tá vendo que é um mercado que, nossa, tem para todo Tem mundo para e tem todo para mundo. todas as pontas, né? Você Sim. consegue explorar muita coisa. Eu aproveitei o gancho enquanto vocês estavam conversando dessa tecnologia e eu vi que aqui em São Paulo, na represa Billings, Isso. tem ela instalada, né? Isso. E aí eu vi aqui que até 2025 o investimento nessa modalidade iria atingir 480 milhões de reais. Então, aqui no estado, a gente está falando justamente de São Paulo aqui por conta da Intersolar. A MegaSun, o escritório principal, a nossa matriz, fica em João Pessoa, mas eu queria aproveitar esse gancho para vocês comentarem um pouquinho mais sobre essa parte da usina da represa Billings. Sim. Ela já acontece, ela já funciona, tá ligada? Sim. Não sei se foi capcioso a sua pergunta, não, mas eu que fiz o projeto dessa usina. Olha tá aí. vendo? Esse projeto é um projeto do EMAI, tá? Que é uma empresa bem antiga, assim, da parte de energia aqui de São Paulo, onde nós fizemos o estudo desde da instalação da estação solarimétrica. Nós estudamos Perfeito. ele por 2 anos, apresentamos os estudos para viabilização da usina para a ANEEL. A ANEEL aprovou, o EMAI fez. Aí eu trabalhei no pré-projeto dessa usina lá, para licitação, aonde eles fizeram a licitação, aí a empresa que ganhou fez a engenharia de detalhes. Então, até o pré-projeto foi um projeto nosso, né, aqui da parte da nossa empresa, onde a gente apresentou. Hoje ela já está funcionando na sua totalidade. Legal, então Tá. ela tá ligada. Ela está ligada faz mais ou menos um ano e meio, aproximadamente, tá? Uhum. Já está gerando, e ela aproveita o ponto de conexão da hidrelétrica, que é o que eu falei para vocês. entendi. Não é uma PCH, é uma hidrelétrica. Uhum. Ele está aproveitando o ponto de conexão da hidrelétrica da Billings até para o escoamento da energia de uma forma mais fácil, tá? Perfeito. Legal Tá demais. vendo? Eu busquei a informação na internet justamente para trazer um exemplo e o exemplo prático tá na mesa. E não do foi podcast. combinado. Não isso daí, foi né? combinado, Não foi é. combinado. É que você tá com um guru do solar, né? Pois é. Então, Mas esse exemplo aí do EMAI, o EMAI tem mais projetos para Legal. outros pontos de conexão, aproveitando PCHs, aproveitando hidrelétricas dele lá, e com plano de 5 anos, realmente os 5 anos que eu citei para vocês, não é chutado, tudo plano de 5 anos de expansão. Ou seja, bacana. a mesa do podcast da MegaSun, você percebe que tem literalmente as pessoas mais influentes do mercado setor. solar. Bacana. Voltando aqui para a parte final, que a gente estava organizando a parte do debate, eu tenho só mais uma pergunta que eu queria tirar aqui para o tira-teima. Quem vai sobreviver? Quem vende por preço? Quem vende por confiança e resultado? E vou agregar mais um. Qual conselho vocês dariam para quem quer se manter vivo e forte em 2026? Nossa, é bem bacana essa sua pergunta, que só complementa o que a gente já conversou aqui. Bem capciosa também, viu? Mas o meu conselho é sempre se preparar, se capacitar, buscar pessoas que já vivenciaram o que você está buscando viver e sempre fidelizar parcerias com profissionais sérios. Sabe, tem certas coisas que não compensam a nossa paz, sabe? Eu costumo dizer que nem tudo é preço, nem tudo é dinheiro, precisa filtrar bem. Certos orçamentos que chegam para a gente não compensa brigar por preço, sabe? Então, assim, tem coisa que não compensa a nossa paz. Então, o meu conselho para quem está ingressando no setor ou quer migrar para outros segmentos que a gente já especificou assim, é se capacitar. Educação ela é a base de tudo. Tem fontes seguras. Eu sei que tem muitos temas que ainda é muito fechado. Você busca, ainda tá aquela, sabe? Aquela panelinha, digamos assim, sem querer passar muito a informação verdadeira, a informação correta, mas é possível.
procurando direitinho, tem profissionais excelentes e que estão compromissados com o crescimento do setor. E, por consequência, a educação está atrelada a tudo isso. Perfeito. Professor? Eu só faço o complemento assim, seja estratégico, trace a sua Perfeito. estratégia, pense no flutuante, pense no BES, pense no que vai acontecer, quais são as tendências do mercado aí do futuro, tá? Não caia realmente naquela vala comum. Se diferencia pela qualidade, pela tecnologia, pela especialização, tá? E faça o diferencial junto ao seu cliente final. Que faça, como vocês falaram, a divulgação, esse investimento, isso daí sempre é interessante, tá? Mas é o meu ponto. Perfeito. A estratégia e o diferenciamento da marca, o diferenciamento do negócio, né? É o que vai dar o futuro, tá? Na minha interpretação, né, a respeito desse mercado, assim, para o integrador, novas alternativas, né, então você ter um problema e buscar alternativas. Hoje tem muito equipamento para isso. Para o distribuidor, na minha concepção, escolher melhor quem vai ser os integradores, é o que vai determinar se ele vai sobreviver. Porque se ele tem uma gama de integradores que às vezes não é tão bem qualificado, que às vezes não teve acesso à informação, igual você sempre falou bastante, vai fazer com que ele tenha muitos problemas. Então você tem um integrador um pouco mais robusto, um integrador um pouco mais interessado, um integrador um pouco mais visionário, né, ver oportunidades aonde não tem, vai fazer com que esse negócio se sustente. Para os fabricantes, formar uma parceria um pouco mais forte e, obviamente, cuidar um pouco mais do pós-venda. Porque hoje, quando nós falamos de fabricante, o que determina se aquela marca vai ser bem aceita ou não é o pós-venda. Exato. Hoje, na feira mesmo eu escutei, olha, eu não quero pegar um telefone e ter que ficar falando com chinês ou alguma coisa do tipo, eu quero ter uma sede aqui no Brasil, né? Alguém que seja responsável aqui no Brasil. Então eu acredito que as esferas, dessa forma que eu estou vendo, é assim, para o integrador se qualificar e buscar um novo direcionamento do negócio, que é a estratégia, como você está falando, para o distribuidor é justamente isso, ele escolher melhor quem ele quer como cliente. Perfeito. E para o próprio cliente, né, o consumidor final, aquele que vai ter o sistema, eu acredito que vai ter um produto de melhor qualidade, né, e ter um filtro melhor. Então vai ser menos empresas competindo, menos pulverizado, e são empresas que estão mais sérias, né? Então isso acaba tendo uma liquidez um pouco melhor para todo mundo, né? Então vai ter um suporte melhor, um respaldo melhor no cliente final. Então isso é uma forma, é o que eu estou vendo que vai acontecer daqui a algum tempo. Eu acho que talvez essa seria uma estratégia bem interessante. Bacana. Perfeito. Na Mega Sena nós acreditamos na inovação tecnológica e no futuro da sustentabilidade. Por isso que nós sempre buscamos capacitação, excelentes profissionais, parceiros excelentes, que são pessoas que caminham junto com a gente sempre para entregar o melhor para o mercado, para os nossos clientes. Sou muito grata pela presença de vocês, grata a Deus por ter nos trazido até aqui. E sempre fortalecendo e trazendo pessoas que podem contribuir para o nosso crescimento. Então, assim, nossa parceria não vem de hoje e tenho certeza que vai se estender aí por muitos anos. Perfeito. Bom, pessoal, agradeço aí a Mega Sena pela oportunidade aí de conversar um pouco aí sobre o mercado, né? A gente abordou, acho que, bastante temas bem interessantes, abordamos tecnologias, as tendências do futuro. Isso daí foi muito interessante, muito proveitoso e muito produtivo para todos, tá? Então, a Mega Sena, parabéns pela iniciativa. Acho que isso é o que diferencia também a Mega Sena no mercado, tá? Então, Paloma, muito obrigado pela presença aqui, pela oportunidade de eu estar aqui. E eu agradeço muito para vocês, tá bom? Obrigado. Bom, primeiramente eu só tenho uma palavra, né? Gratidão. Agradeço a Paloma, a Deus, por permitir que a gente esteja aqui. E uma coisa que é muito importante, assim, eu acredito que o podcast, essas informações, essas novas tendências que vêm a respeito da mídia, é uma forma de levar informações para as pessoas interessadas e que querem evoluir, né? Então eu acho que o principal de tudo é que essa informação chegue de uma forma clara, né? Eu acho que isso foi a forma que nós encontramos de fazer com que isso aconteça. E parabéns pela iniciativa, Paloma, que hoje é muito difícil você ver um integrador
trazer num podcast pessoas para debater a respeito de um assunto sobre tecnologia, sobre fotovoltaico, renovável, tendências de mercado, né? É os assuntos que nós falamos hoje. Então, parabéns e gratidão pela nossa parceria, né? Desde muito tempo, 2018, 2019, por aí vai, que nós se conhecemos e que nós estamos aqui trabalhando todos juntos, né? Então, parabéns para você por ter acompanhado junto conosco e gratidão a todos. É isso. E eu não posso deixar de convidar você que quer crescer no setor, que quer fazer talvez até uma renda extra com a sua própria rede de contatos, procura a Megasan. Nós estamos com um programa maravilhoso de capacitação, tanto na parte comercial quanto na parte técnica. Então, junto aqui com a gente, vamos unir forças e crescer e agregar ainda mais a esse mercado juntos. Obrigado. É isso. Gente,